Eu quero até contar para vocês que autoridades dos Estados Unidos prenderam 538 imigrantes ilegais e deportaram centenas numa grande operação nos primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump. Aproveitando, que o Segré trouxe essa deixa aqui para nós. Ele prometeu barrar a imigração ilegal durante a campanha e decretou medidas para impedir a entrada nos Estados Unidos. Ontem, o prefeito de Newark, em New Jersey, denunciou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega invadiram o estabelecimento local e prenderam moradores e cidadãos sem documentos, sem apresentar uma ordem judicial. E de que maneira... O que foi, Segré? Eu estive hospedado nesse bairro agora há pouco. A quantidade de imigração é gigantesca, muito grande. Então era só ir nesse lugar que você já ia ter um monte de gente. Não se fala inglês, para você ter uma ideia. Sim. Não se fala inglês. A quantidade de centro-americanos é enorme. Mas o presidente Lula e a presidente do México poderiam falar sobre como podemos fazer que os americanos migrem para aqui em lugar que os brasileiros e os mexicanos vão para lá. Isso seria uma boa gestão. Ninguém vai para um lugar que está pior do que está, né? Fala, Piperno. Olha, não é uma questão fácil, até porque também envolve o aspecto humanitário. É óbvio que qualquer país do mundo tem, não só o direito, mas o dever de preservar suas leis, as suas regras, mas nós estamos falando de pessoas, de gente. Como é que vamos lidar com isso? Então, quando o prefeito que está lá, que é o responsável pela gestão local, fala, bom, entraram aqui, invadiram, arrombaram a porta sem ordem judicial nenhuma, é evidente que ele está também denunciando uma medida de força à margem da lei. E outra coisa, por mais que concorde que cada governo, cada país tenha o dever de zelar pelas suas regras, eu não vou concordar jamais que você pegue e jogue aí pessoas em situação ilegal para, enfim, de qualquer jeito, expulse aí a paulada, separando famílias, às vezes a mãe presa em um lugar, o filho pequeno no outro, a criança que muitas vezes corre o risco de jamais voltar a ver os seus pais, como aconteceu lá recentemente, porque estamos falando de direitos humanos, por mais que as pessoas estejam em situação ilegal, são direitos humanos. E eu não vou apoiar jamais quem fizer isso, por exemplo, com os cidadãos brasileiros. Como é que você analisa, Zé? Olha, essa questão de imigração nos Estados Unidos, ela é natural. Os Estados Unidos são um país de imigrantes, 100% de americanos são imigrantes, de um lado ou de outro. Os latinos, eles cresceram muito nos Estados Unidos e já são a segunda maioria lá, Muita gente acha que é negros e tal, mas não. Os latinos, eles têm lá mais de 30% dos norte-americanos são latinos, E lá se aceita a imigração, Se aceita imigrantes. Mas existem canais para isso. Quem pede uma ida legal para os Estados Unidos, ele corre o risco de nunca mais conseguir um visto de viagem, porque aí já identifica de que ele é um imigrante. E me disseram autoridades daqui da embaixada de que, para os Estados Unidos, todos querem ficar lá. Então, quando você for pedir um visto, você tem que provar que não quer ficar. Mas para os Estados Unidos, você quer ficar. É uma prova invertida. E acontece que nos Estados Unidos há uma dependência muito forte de imigrantes. E imigrantes ilegais, porque os salários são menores e eles fazem trabalhos que os americanos não querem fazer. E não estou falando só de restaurante, de limpar chão, e arrumar hotel, quarto de hotel, não. Estou falando de agricultura, estou falando de áreas sensíveis para os americanos. Essa luta contra o imigrante, ela vem lá de trás. Na época que a globalização era o discurso da vez, me disse um então senador, Cristóvão Buarque, nós temos que partir agora para globalizar o ser humano. Isso é impossível. Existe uma teoria, e uma teoria até séria, de que a invasão de um país através de meios pacíficos é possível através da migração. A gente vê, por exemplo, a França, que está com dificuldades ali, porque muitos imigrantes chegam e têm 6, 7 filhos, enquanto o francês mesmo tem um filho ou não tem filho. Ou seja, no futuro, a França será toda dominada por votos e tal, por imigrantes. É natural esse processo lá.
Então, é por isso que houve freios legais para impedir o registro de pessoas que nascem na França. Então, os Estados Unidos está diante de um problema. É um problema que o fluxo migratório para lá é positivo, né? Positivo no sentido de aumentar sempre. E a gente, claro, tem que ver a questão humanitária, mas são regras de países.